Então, pessoal, dando sequência no nosso curso aí, agora a gente vai falar sobre o movimento combinado de rotação e translação, tá certo? Para isso, nós vamos utilizar aqui esse corpo rígido aqui representado na cor amarela, certo? Dentro desse corpo a gente vai pegar uma partícula aqui de massa MI, certo? Essa partícula de massa MI, ela tem componentes de velocidade, né? Tem a velocidade de rotação, aqui é uma velocidade tangente, certo? Mais a velocidade do centro de massa dele se deslocando, transladando. Né? A combinação desses dois vetores, né, da velocidade de tangente mais a velocidade de centro de massa, vai ser representado por essa velocidade VI aqui, certo? Então, aqui considerando uma partícula de massa MI, corrigindo aqui, não é 1, no corpo rígido a gente vai ter que ela é a soma, né, dos vetores do centro de massa, velocidade de centro de massa, mais o vetor tangente, né, da rotação. A energia cinética dessa partícula ela é dada por meio, né, vezes a massa, vezes a velocidade ao quadrado dessa partícula. Essa velocidade a gente pode calcular ela como um produto interno entre os dois vetores velocidade que a gente obteve, certo? Então, fazendo isso, nós vamos calcular o produto interno aqui, né, entre esses dois vetores que são compostos pela velocidade do centro de massa mais a velocidade tangente da rotação. Fazendo aqui o produto interno, a gente vai obter a expressão abaixo, né, que a energia cinética vai ser meio, né, da massa, da iésima partícula, velocidade do centro de massa ao quadrado, né, mais a velocidade de tangente ao quadrado, mais duas vezes a velocidade do centro de massa escalar a velocidade tangente. Dando sequência, a energia, aí se eu fizer isso sobre todas as partículas que compõem o corpo rígido, basta eu fazer um somatório de todas as energias cinéticas, tá certo? Fazendo isso, eu vou sair com essa expressão, certo? Né, o primeiro termo aqui de translação, o segundo termo da velocidade tangente e aquele termo que é o produto interno entre a velocidade do centro de massa e a velocidade tangente. E aí, simplificando um pouco mais, eu fico com essa expressão dada abaixo, né? Que eu posso, a velocidade do centro de massa é uma só, então eu posso fazer o somatório apenas das MI massas, né? E a velocidade tangente e rotação são várias, né? E aí eu faço o somatório também nas velocidades de rotação. Esse termo aqui, por definição, eu vou fazer isso aqui igual a zero, tá certo? Igual a zero, então eu vou ficar com essa expressão aqui. Joia? Para eu tirar a dependência aqui de I, né, das massas MI, dessa relação, dessa segunda relação, eu posso lembrar que a velocidade tangente ela é igual a R vezes a velocidade angular. Para um corpo rígido rodando, a velocidade angular ela é única, certo? Então não tem mais um índice I aqui. Então eu fazendo isso, né, fazendo V igual a ômega R e momento de inércia igual a mr quadrado, né, eu parto dessa expressão aqui que a gente obteve para a expressão a seguir, né? Aqui o primeiro termo está igual, o segundo termo eu faço meio de m, essa velocidade aqui eu vou chamar ela de r quadrado ômega quadrado, lembrando que isso aqui é um somatório e esses r's também eles mudam, né? São ri's e aqui é um somatório dos mi's. Isso aqui a gente vai chamar de momento de inércia, então isso é meio vezes o momento de inércia, né, vezes ômega, aqui o momento de inércia em relação ao centro de massa ao quadrado, tá? Que é o que está sendo expresso aqui na frente. Dando sequência, vamos falar um pouquinho de rolamento sem deslizamento, né? Então a gente vai considerar essa roda aqui e vai fazer o estudo desses pontos que são apresentados na roda aqui, certo? Vamos supor que essa roda, né, ela está rodando, mas ela não desliza, né? Então, se eu considerar aqui apenas a relação do centro de massa dessa bola, né, como se ela estivesse deslocando sem girar, todos os pontos, né, o ponto 1, 2, 3, 4 e esse ponto central, eles estão se deslocando com a velocidade do centro de massa. Agora,
se eu pegar só a rotação dessa roda, né, o centro não gira, está, né, em repouso. Essa parte aqui ela vai ter uma velocidade tangente, que Vt, certo? Essa parte aqui ela vai ter uma velocidade tangente que é a própria velocidade do centro de massa, né, ela vai estar girando aqui. E essa parte aqui também, né, que é o ponto 4, vai ter uma velocidade tangente. E a parte 1, né, a rotação, ela vai ter uma velocidade tangente que vai ser o negativo da velocidade do centro de massa, certo? Se eu faço a soma agora do movimento tanto de translação quanto de rotação, eu tenho os seguintes resultados, né? Eu tenho que, particularmente nesse ponto 1, né, eu tenho uma velocidade do centro de massa para lá, né, que é a velocidade tangente, e tem a velocidade de deslocamento para cá, né? Então, quando eu faço a soma dessas duas velocidades, eu tenho uma velocidade resultante igual a zero. Então, instantaneamente, esse ponto, né, quando a roda está combinando o movimento de rotação e translação, ela está instantaneamente parada, certo? Esse ponto aqui tem velocidade zero, aqui tem velocidade do centro de massa, então eu somo aqui, eu tenho a velocidade do centro de massa, certo? Aqui eu tenho velocidade do centro de massa, e aqui eu tenho velocidade do centro de massa, aqui eu tenho duas vezes, quando eu combino rotação e translação, eu tenho duas vezes a velocidade do centro de massa. E olha só que interessante, se aqui está momentaneamente parado e aqui está se deslocando, né? Isso aqui é o raio dessa roda. Então, o que eu tenho? É como se esse raio estivesse caindo, né? Como se fosse uma alavanca, né? A roda ela está parada aqui embaixo e quando ela vai para frente é como se essa alavanca representada aí na cor vermelha pela letra R, ela estivesse caindo com velocidade do centro de massa, tá certo? E disso a gente tira que a velocidade do centro de massa, a velocidade do centro de massa é R ômega, tá? Lembrando isso aqui. E aí dando sequência. E a energia cinética da roda, né, ela vai ser dada por energia cinética, vai ser igual a meio, né? Isso é a energia cinética no ponto 1, tá? Vai ser igual a meio I1 ômega 1 ao quadrado, certo? Mas o momento de inércia no ponto 1, que é esse ponto aqui embaixo, ele é um ponto paralelo ao momento de inércia do centro de massa, né? Então eu posso usar o teorema dos eixos paralelos, e aí usando o teorema dos eixos paralelos, o momento de inércia no ponto 1 vai ser o momento de inércia do centro de massa, mas m vezes a distância ao quadrado, a distância que é o próprio raio dessa roda, né? Então, substituindo isso na expressão anterior, a gente vai chegar nessa expressão, certo? E aí a gente tem o meio vezes o momento de inércia do centro de massa vezes ômega ao quadrado, que está aqui, mais meio vezes mr quadrado vezes ômega ao quadrado. Esse r quadrado ômega ao quadrado, a gente pode escrever ele como sendo velocidade ao quadrado do centro de massa. E aí a gente sai com a expressão da energia cinética que combina o movimento de rotação, certo? Mais o movimento de translação. Então, quando a gente tem um corpo que rotaciona e translada, a gente tem que levar em consideração na energia cinética tanto o movimento de rotação quanto o movimento de translação, e não mais a expressão apenas para translação, como a gente viu na parte de energia cinética lá no movimento de translação. Tá certo? E o que acontece com a energia potencial gravitacional? A energia potencial gravitacional ela vai ser dada pela soma das massas do corpo rígido vezes a aceleração da gravidade vezes a posição do y do centro de massa, né, a altura que esse corpo está. Feito isso, vamos fazer um exemplo, né? O exemplo fala o seguinte: um ioiô primitivo é feito enrolando-se um fio diversas vezes em torno de um cilindro de massa m e raio R. Então eu tenho um cilindro, certo? De raio R e massa m, certo? E aí você tem um fio enrolado diversas vezes nele e o fio fica preso. Lembrando o momento de inércia do cilindro, né, tá lá tabelado,
Isso, no centro de massa dele é meio de m r quadrado. Você mantém presa a extremidade do fio enquanto o cilindro é liberado sem velocidade inicial. O fio se desenrola, né, mas não desliza, nem se dilata, à medida que o cilindro cai e gira. Use considerações de energia para achar a velocidade do centro de massa no centro de massa do cilindro sólido depois que ele atingiu uma altura h. Então o cilindro ele vai descer aqui, então ele está numa posição inicial, certo? Ele vai descer até aqui embaixo, vai chegar aqui, né? Supõe que está aqui, e aí ele vai ter descido uma altura h, certo? Então, como que eu faço isso? Eu preciso usar considerações de energia. Então, inicialmente eu tenho uma energia potencial gravitacional, que eu vou chamar de 1, mais uma energia cinética inicial, certo? E depois, né, que tudo o movimento aconteceu, eu vou ter uma energia potencial gravitacional 2 mais uma energia cinética 2. Eu posso usar essas considerações aqui, supondo que eu estou no sistema isolado, não tem atrito, não tem outro trabalho, não tem trabalho sendo realizado aqui, então eu tenho conservação das energias. Inicialmente o cilindro sai do repouso, então vamos falar que essa energia cinética inicial é zero, e vamos falar que aqui a altura é zero, tá? Ele vai chegar numa altura igual a zero e a energia potencial gravitacional aqui vai ser nula. Então eu tenho transformação de energia potencial gravitacional e energia cinética. Energia potencial gravitacional vai ser meio vezes... Não, desculpa, não meio. Deixa eu pegar a borracha aqui. Meio é cinética. Borracha volta para a caneta. A energia potencial gravitacional vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a posição do centro de massa, que aqui o exercício chama de h. Isso vai ser igual à energia cinética. A energia cinética vai ser, voltando aqui no slide anterior, né, vai ser a componente devido à rotação, né, então é meio, né, vezes o momento de inércia no centro de massa, vezes a velocidade angular ao quadrado mais meio, vezes a massa, vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado. Joia? Vamos confirmar aqui se é isso mesmo. Está correto. Fazendo isso, meu interesse é obter... eu posso substituir o momento de inércia aqui. Então eu tenho que isso é mgh, certo? Isso é meio. Momento de inércia é meio de mr quadrado ômega quadrado mais meio de m velocidade do centro de massa ao quadrado. Esse r quadrado, ômega ao quadrado aqui, a gente conhece ele, né? Esse r quadrado, ômega quadrado, é a velocidade do centro de massa ao quadrado, certo? Então eu tenho 1/4 de m, né, vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado, e tenho mais meio de m vezes a velocidade do centro de massa. Acho que deve ser essa cor aqui. Então eu posso juntar essa galera aqui. Então isso aqui vai ficar com mgh. Então 1/4 mais 2/4, isso vai ser 3/4. 3/4 de m vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado. Eu posso dividir ambos os lados por m, passar esse 3/4 multiplicando, né? Então eu tenho que a velocidade do centro de massa ao quadrado, velocidade ao quadrado do centro de massa, isso vai ser igual a 4/3, né? Passei o 3/4, 4/3 de aceleração da gravidade vezes a altura. Aí eu posso abrir isso aqui, né? A velocidade do centro de massa vai ser igual a mais ou menos 2 vezes raiz
de GH sobre 3. Então essa é a solução. Né? A solução desse exercício. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Use considerações de energia para achar a velocidade do centro de massa do cilindro sólido depois que ele caiu de uma altura h. Então era só essa a questão.